Olá, meninos, meninas, amantes da costura criativa, assim como eu, que gosta de costurar. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Como vocês já sabem, eu sou a Sandra Dantas, professora de costura criativa. E hoje eu vim trazer para vocês a aula dessa linda mochila, é a mochila saco. A mochila saco é uma mochila bem fácil de fazer, bem prática, bem rapidinha mesmo. E esse material que eu usei nessa mochila são os sintéticos de recorte da Daniele Araújo. Sintético, o painel de recorte, como que é? É um painel que vem com todas as peças da sua mochila. Ele vem o painel inteiro, você vai e recorta as partes da mochila. Depois que vocês recortam a parte da mochila, com esse mesmo recorte, vocês vão cortar o forro. Você corta uma vez para cada parte, vocês cortam o forro. Eu vou mostrar para vocês a mochila saco. Ela tem esse lindo bolso na frente, um bolso em 3D com volume, ó. Dá para vocês verem que ele tem volume, tá vendo? Ele aqui de lateral. Aqui na parte de trás é um bolso que tem volume e tem essa abinha aqui, ó. Tem a aba que fecha com 2 botões. Aqui na parte de trás ela tem a alça de costa e uma alça de mão. Eu fiz uma alça de costa e uma alça de mão. O fechamento dela é com aba, fecha com aba, mas aqui eu coloquei um mosquetão e uma meia argola de fecho, ó. Ela fica assim bem aberta. Aqui também eu coloquei um bolso. Se vocês quiserem, podem estar colocando um bolso do outro lado. O fechamento dela eu fiz com esse mosquetão, mas nada impede de vocês colocar um botão imã aqui na lateral. Pode ser um botão, aquele botão /80, /100, o botão de pressão. Vocês podem estar colocando um botão de pressão aqui nas laterais, tá? Se não quiser colocar esse fecho. Se quiser colocar o fecho, ótimo. Ó. E essa mochila, eu estruturei ela só no nylon dublado. Porque é uma mochila saco, então ela não precisa ser muito estruturada. Eu só coloquei uma camada do nylon dublado, tá? O fechamento dela é com a aba e um botãozinho. Eu vou mostrar para vocês o painel. Esse painel, ele tem várias estampas, tá? Ó, ele vem em várias estampas. Tem a aba. Esse pedaço aqui é uma sobra. Por que que ela colocou essa sobra? Ela deixou essa sobra aqui porque você faz o que você quiser. Com essa sobra, o que eu fiz com essa sobra? Eu fiz essa partezinha aqui do fecho. Ó, cortei uma tirinha dessa sobra e fiz essa parte do fecho. Aqui tem a aba do bolso. Tem a aba da bolsa, né? Aqui tem o bolso. Parte da frente, parte das costas. A parte das costas indica onde você vai cortar para colocar a sua alça. Porque aqui vamos cortar para colocar a alça. Então, vem indicando, ó. E a parte da frente. Então, o painel, ele tem várias estampas diferentes. Eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Vou deixar o link que você vai ter acesso direto ao site onde tem as estampas da mochila saco. Esse link vai direto para as estampas da mochila saco. E lá você escolhe a estampa que mais lhe agrada, tá? Aqui, ó, já tem essa e tem essa aqui também. Então, vamos lá nossa aula. Espero que vocês tenham gostado das estampas e que me acompanhem e veja a aula toda até o final. Vamos lá, vem comigo. Vamos dar início à nossa aula agora, a nossa mochila saco. Eu vou estar passando para vocês alguns materiais que vamos usar nela. Além do painel, vamos precisar de dois reguladores, dois quadros, ou pode ser meia argola, fica a critério de vocês. Esse regulador e esse quadro tem que ser na largura da alça que você vai usar. Se você vai usar uma alça de 3, a ferragem tem que ser de 3. Se for de 4, ferragem de 4, tá? Vamos estar usando 5 botão imã. Se você for fazer o fechinho dela igual eu vou fazer aqui, vamos precisar só de 3 botão imã.
Se você for fazer o fechamento dela, colocar o botão só na lateral dela, então vai precisar de 5 botão imã. Ou você pode estar usando 3 botão imã e para colocar na lateral, 2 botões barra 80 ou barra 100. Aqui, ó. Aqui nessa lateral, se você for fechar ela aqui, você pode colocar 2 botão barra 100 ou barra 80. Tá? Se você não quiser colocar o botão na lateral, faz igual eu vou fazer aquele acabamentozinho no meio. Vou precisar de uma meia argola, de 2 ou 2,5, até 1,5 dá, e um mosquetãozinho também com abertura de 2. Vamos precisar de 2 pedaços de alça de 75 centímetros e 2 pedaços de alça de 10 centímetros. 2 de 75 e 2 de 10, certo? Então, vamos lá. Vou deixar aqui reservado. E vamos começar pela parte da frente. Aqui eu tenho o bolso. Como eu falei para vocês, vocês podem recortar e depois estruturar. Ou você pode estruturar e depois você recorta. Recorta assim certinho como eu recortei. Primeiro eu separo todas as partes do painel. Não separo cortando bem certinho, não. Separo do painel, coloco o meu material que eu vou fazer a estrutura na mesa, passo cola, venho com o meu recorte em cima, colo, alisa bem, passo uma costura em volta e depois eu recorto, porque aí eu já recorto as duas partes junto. Esse aqui é o bolso frontal, nele eu fiz uma caixinha de leite de 2 centímetros nos dois lados, tá? E aqui o meu forrinho, com essa parte já cortada, sobreponho aqui no meu material do forro e recorto. Todas as peças são recortadas uma vez no forro e uma vez no principal, né? Ó, vou dobrar para fechar essas caixinhas de leite. Fechei a minha caixinha de leite e fecho do forro também. Fechei na parte principal e fechei do forro. Vou colocar direito com direito e vou acertar as duas pence aqui, ó. 2 caixinhas de leite ou 2 pence. Coloco a costura para um lado e para o outro, um lado para cada. O forro para um lado, o tecido principal para o outro, tá? Para não dar volume. Vou passar uma costura nas duas laterais e no fundo. Aqui vamos ter um bolso em 3D, né? Olha só, gente, pode passar a costura aqui, tá? Passa a costura aqui e deixa só uma aberturinha aqui no fundo para desvirar. Pode deixar a abertura no fundo. Se quiser, pode deixar aqui em cima, mas é melhor deixar aqui no fundo. Recorto. Se vocês quiserem estar colocando um viés aqui, depois que vocês desvirar, se vocês quiserem estar colocando um viés aqui, então nem precisa fechar aqui. Você só costurou aqui, desvira e coloca um viés aqui em cima. Faz um acabamento com viés, tá? Isso fica a critério de vocês. Se quiser com viés, pode colocar o viés. Venho aqui, ó, corto essa pontinha, dou uma chanfradinha aqui e aqui. Pra não dar volume na pontinha aqui, ó. Cortei. Agora eu vou desvirar. Coloco meu dedo aqui dentro, seguro, ó. Coloco aqui, viro a pontinha e coloco ele aqui pra dentro. Mesma coisa do outro lado. Vai desvirando com cuidado. Deixa uma abertura
razoável que dê pra vocês desvirar sem estragar o seu material, tá? Às vezes, na hora de desvirar, pode acontecer de rasgar aqui, ó, na costura. Então, deixa uma abertura bem razoável, ó. Arruma a sua caixinha de leite, põe a caixinha de leite aqui pra fora, nos dois lados. Ó, caixinha de leite do meu material principal, caixinha de leite do meu forro. Coloca ela pra fora e vai arrumando. Aperta as costuras, põe tudo pra fora aqui, ó. Vai fazendo assim que ele sai. E aqui, eu não vou fechar. Quando eu passar a costura na minha peça, quando eu for colocar o forro na minha parte da frente, isso aqui já fecha na costura, tá? Tira o excesso de linha. E vou rebater uma costurinha aqui na parte de cima. Passar outra costura paralela. Vou reservar esse meu bolso e vou trabalhar agora na aba. Vou pegar a aba do meu bolso. A aba do bolso é aquela aba a menor. A menor é a aba do bolso, certo? Essa aqui, ó. Cortei. Lá vocês vão ver que ela é arredondada aqui a ponta, ó. Dois lados. Ela é arredondado, tá? Vou colocar aqui, ó, direito com direito do meu forro. Se vocês quiserem tá colocando viés nessa peça, fique à vontade, fique a critério de vocês, tá? Eu não vou colocar viés, mas se vocês quiserem colocar viés em volta dela, você pode estar colocando viés em volta da aba. Só não nessa parte de cima, que é a parte reta. Como aqui eu tô trabalhando com emborrachado, e vocês sabem que emborrachado, além dele grudar na máquina, você vai costurando e ele vai esticando, né? Esticando não, ele vai encolhendo. Na verdade, ele não estica, ele encolhe. Então, eu vou colocar aqui, ó, só 4 alfinetes. Não se preocupa de furar esse material, que depois você joga um azinho quente nele. Esse aqui ele vai fechar, tá? E também ele tá na estampa. A estampa vai esconder. Mas aqui mesmo ele vai fechar. Vou passar uma costura em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui em cima para desvirar. No caso da aba, vou deixar a abertura aqui na parte de cima para desvirar, tá? Ó. Faz essa curvinha aqui bem devagar para você, pra ela ficar bonitinha, né? Não ficar torta. Ó. Deixa uma abertura, como eu falei, razoável, que dê para você desvirar a sua peça. Vou cortar o excesso de material e vou desvirar. Corto todo o excesso e desviro. Desvirei aqui, ó. Acerta aqui o seu cantinho, tá? Deixa eu colocar ele bem aqui pra fora, pra ele ficar redondinho. O outro cantinho também. Ó. Aqui, como eu falei, não precisa fechar, tá? Passo. E vou rebater uma costura em toda a volta. Aqui também eu vou fazer 2 costuras, uma paralela à outra. Vou fazer a outra costurinha, vou fazer 2. Prontinho, passei as 2 costurinhas aqui em volta, ó. 2 costurinhas em toda a volta. Agora, o que eu vou fazer? Já vou pregar aqui a minha parte, a parte macho do meu botão. Ó, dobro a minha abinha aqui no meio, ó.
Dobro ela aqui. E aqui, eu vou colocar o meu botão imã, ó. De baixo pra cima, 2,5. Da lateral pro meio, 3. De baixo pra cima, 2,5. Da lateral, 3. Ó. Pode ser até 3 e 3, tá? Marca, coloca 3 e 3. Aqui. Vou fazer uma marcação. Com ela dobrada mesmo, eu já vou furar os dois lados, ó. Vou colocar aqui o botão imã. Furo os dois lados já pra ficar igual, ó. Viu? Aqui a pontinha. Já furei os dois lados. E vou pregar o meu botão imã. Agora, eu venho desse lado. A parte baixa. Essa partezinha aqui, que é a parte baixa, tá? Esse meu botão imã é o de rebite, o duplo. Aqui. Você também pode estar usando, se não tiver o duplo, tiver só um de uma cabeça, pode ser. Pode ser também o comum. Você coloca, antes de colocar o forro, você coloca o comum, tá? Ó, coloquei. Só vou aqui no meu balancinho que tá aqui do meu lado e já aperto ele. Aqui, ó. Nos dois lados. Se você quiser tá colocando um fechinho aqui no meio, também fica a critério de vocês. Agora, eu vou pegar a parte da frente da minha mochila. A parte da frente é essa daqui, ela não tem uma linha aqui, ó. A parte de trás é a que tem a linha. Peguei a parte da frente, pego a minha régua. Da caixa de leite pra cima, eu vou marcar 2 centímetros. Da caixa de leite pra cima, alinho a minha régua e risco 2 centímetros e marco o meio. Ó, primeiro eu vou riscar os 2 centímetros, aqui, 2. Agora, eu vou marcar o meio. Aqui tem 24, logo o meu meio é 12. Não é isso? 24, 12. Essa é a marcação onde vai o bolso, certo? Aqui é onde vai o meu bolso. Para não ficar torto, eu vou fazer uma marcação aqui na lateral também. Vou ver a medida que tem de uma caixinha de leite para outra. Vejo a medida que tem, ó. Aqui tem uma medida de 23 centímetros. 23 centímetros. 24, desculpa, 24 centímetros. 12 e 12, né, ó. Aqui. O 12 é aqui, o 12 é aqui. Vou pegar aqui, ó, vou traçar uma linha. Traço uma linha aqui. Pra me costurar o meu bolso reto, tá? Eu traço essa linha só pra costurar o bolso reto. Pra ele não ficar torto. Tracei a linha do bolso, ó, aqui e aqui. Agora, eu vou traçar a linha da aba. Vou traçar a linha da aba. Para a aba, eu vou traçar, mais uma vez, que eu vou explicar pra vocês, porque se vocês estiver fazendo depois, aí vocês já sabem. Eu vou ver a altura do meu bolso, da caixinha de leite pra cima. Vou ver a altura do meu bolso. Ele vai ter 12 centímetros. Tem 12 centímetros esse meu bolso, tá? Então, aqui, ó, eu vou ver que o meu bolso tem 12 centímetros. Vou posicionar 12 centímetros aqui na minha marcação. Lá onde eu vou começar a costurar o bolso. Faço uma marcação aqui e uma aqui. Então, o meu bolso vai vir até aqui. Daqui pra cima, eu vou marcar 2 centímetros, que é onde eu vou costurar a minha
aba 2 centímetros para costurar a aba, tá? Aqui. Não sei se tá aparecendo para vocês, mas a minha marcação tá aqui, tá? Aqui eu vou riscar no meio também. Vou fazer uma linha aqui no meio. Ó. Pra mim ver qual é o meio onde eu vou a minha aba. Meio. Ó, marquei o meio. Vou começar a costurar o bolso. Vou marcar os meios do bolso também. Marco os meios, ó. Em cima. Pego aqui nas duas caixinhas de leite. Ó. E vou marcar o meio aqui embaixo também. Você pode também tá pegando aqui, ó. Pega, vai dar certinho a caixinha de leite. Vem e marca aqui. Vou começar a costurar o meu bolso aqui embaixo, ó. Posiciono ele aqui no meio. E vou costurar aqui embaixo. Agora, quando eu passar essa costurinha na ponta, uns 2 milímetros na ponta, aí ele vai fechar a minha abertura. Coloco todo o forro pra dentro, coloco todo o forro pra dentro e vou costurar até chegar na minha caixinha de leite. Ó. Venho até a caixinha de leite, tá? Mais uns pontinhos. Chegou na caixinha de leite, paro, giro meu trabalho e vou costurar agora a lateral. Aqui, ó. Deixa eu só levantar aqui a minha agulha. Vou costurar aqui a lateral. Sempre puxa o forro pra dentro, tá? Pra não ficar aparecendo o seu forro. Ó. Faço um retrocesso. Depois eu faço um retrocesso na diagonal. Como assim na diagonal, Sandra? Assim, ó. Vou riscar aqui só pra vocês verem. Ó. Aqui na ponta, eu faço um retrocesso aqui na diagonal. Pro meu bolso não rasgar. Não ficar descosturando a ponta, tá? Ó, venho. Esse retrocesso, ele tem mais ou menos um meio centímetro por aí. Agora, eu vou costurar esse lado. Vou costurar da caixa de leite pro meio. Vocês também, como já tá marcado, já pode costurar de cima pra baixo. Vou costurar aqui, começar já aqui, ó. Vou ver a altura aqui, né, que ele tá. E já venho costurando de cima pra baixo. Costura até lá embaixo, onde vai dar a sua caixinha de leite, tá? Acerto, faço o retrocesso, coloco o forro lá dentro. Confere a altura. Tô só acertando aqui, colocando meu forro lá pra dentro, tá? Lembrando que quando eu chego na caixinha de leite, eu paro. Ó. Giro e venho. Prontinho. Vou acertar aqui as pences do meu bolsinho. Acerto as pences. Aqui, ó, ele tá no meio. Só vamos pregar o botão aqui embaixo depois que costurar a aba, tá? Depois que a gente costurar a aba, aí a gente vai pregar a outra parte do botão. Peguei a minha aba, vou marcar o meio aqui em cima, ó. Marquei o meio. Aqui.
Vou marcar aqui do lado do avesso. Aqui tá a marcação, 2 centímetros acima do bolso, e aqui tá o meio. Vou posicionar ele bem aqui no meio, ó. Ó, posicionei no meio, em cima da minha marcação. Vou passar uma costura na ponta, bem na pontinha mesmo. Eu quero essa costura na pontinha, porque aqui eu vou estar usando 2 costurinhas, tá? Acerto bem em cima da linha. Traz ele bem em cima da linha. Prontinho. Agora eu vou fazer outra costurinha. Prontinho. Corta algum excesso de linha se tiver. Tá? Ó. Ele vai ficar assim. Aqui, ó. Nosso bolso e a aba. Agora sim eu posso vir pregar o meu botão. Vou colocar aqui, ó, um alfinete aqui no meio, só pra segurar, ó. Um alfinetezinho aqui no meio, ele baixou, baixa bem certinho, ó, acerta, baixa. Vou colocar um alfinete aqui no meio só pra segurar. Acerto aqui o meu bolsinho, ó. Se vocês quiserem colocar alguma coisa dentro, pra ele ficar bem levantadinho, fofinho, pode estar colocando, tá? Ó. Pode colocar, fica à vontade. Agora, eu vou baixar a minha aba, ó. E vou fazer a marcação onde eu quero o botão da parte de baixo. Ó, aqui, vocês estão vendo que ele fica abertinho, tá vendo? Porque o meu bolso é em 3D. E eu quero a minha aba assim, levantadinha. Trago ele aqui, ó. Vou segurar o meio para ele não sair do lugar. Ó, faz com cuidado, faz devagar. Trago, não aperto. Eu vou segurar o meio para ele não sair do lugar. Segurei o meio. Pode baixar agora, coloco a minha mão em cima e vou marcar aqui, ó. Sem soltar o meio, venho, baixo e marco o outro lado. Agora, eu furo e coloco o meu botão, a outra parte do botão. Ó, furo aqui e coloco a outra parte do botão. E vou lá no balancinho e aperto. Fui no balancinho e apertei o botão. Depois dessas marcas, vocês tiram com o soprador ou com o calor do ferro. Ó, vou baixar aqui pra vocês verem. Ele já baixa, já vem certinho, ó. Ó. Nosso bolso ficou assim. Lateral do bolso. Ó. Fica assim. Parte da frente tá pronta. Você pode marcar o meio em cima e embaixo. Já marca o meio já na parte de cima e de baixo. Agora é hora de vocês pregar sua etiqueta onde vocês desejar. Eu acho que para essa peça, para essa mochila saco, a etiqueta vai ficar legal na aba, né? Acho que ela fica legal na aba. Agora, vamos fazer a aba da parte de trás. Peguei aqui o meu material da aba, ó. Essa é a nossa abinha da parte de trás. Cortei um forrinho maior. Olha só como o emborrachado gruda na mesa, ó. Ele gruda bem na mesa, né? Coloco aqui, ó. E vou passar uma costura em volta. Essa parte aqui eu vou deixar aberta. A parte reta de cima eu deixo ela aberta, tá? Faz a curva, ó. E recorta toda a volta e desvira, tá? Recorta e desvira. Se vocês quiserem dar pique aqui em volta, pode dar, tá?
Vou desvirar. Passa a mão assim em volta dele todo, ó. Põe a mão dentro e passa a mão em volta. Você pode pegar, colocar assim o dedo aqui, ó, em toda a volta, ó. Eu coloco o dedo na emenda das duas costuras, porque aí eu passando o dedo, ele sai tudo pra fora. E vou passar duas costurinhas aqui também em toda a volta. Duas costurinhas, tá? Eu sempre gosto de passar duas costurinhas assim nas abas. Agora passar a outra. Duas costurinhas. Passei as duas costuras, vou marcar o meio em cima e embaixo. Marco o meio em cima e embaixo. Continuo segurando aqui, ó, e desço. Segurando, não solto, tá vendo? E marco o meio aqui. Marquei o meio, vou pregar aqui, ó, 2,5 centímetros ou 3 de baixo pra cima. Vou pegar, colocar a parte mais baixa do botão ímã. Se quiser tá usando um fecho, pode tá usando um fechinho aqui também, tá? Ó, coloco, vai lá no balancinho e aperta, já deixa essa parte pronta. Preguei aqui, ó. O meu rebite é o rebite duplo. Vou reservar. Agora, eu vou pegar a minha parte principal, que é a parte das costas. A parte principal das costas. Aqui, ó, vocês vão receber o material de vocês com essa linha. Essa linha aqui, vamos recortar. Mas antes de recortar, vamos passar uma costurinha em cima e uma embaixo. Meio centímetro. Aquela nossa linha, ela vai ficar no meio, que é onde vamos cortar. Ó, passei a costura, agora eu vou aqui e corto em cima daquela linha que veio no material de vocês. Corto na linha mesmo. E vou marcar o meio em cima e embaixo das duas partes. Aqui, ó. Ó, eu passei a costura aqui, tá vendo? Marco o meio. Dou um pique. Aqui também na caixinha de leite, ó. Segura ela aqui, marco o meio, dou um pique. Reservo. Essa parte aqui também, ó. Vou fazer um pique em cima e embaixo. Seguro e o pique em cima. Pique embaixo. Agora, eu vou pegar a minha alça, as duas alças. Tem uma medida de uma alça que eu não passei pra vocês, mas fica a critério de vocês, se vocês quiserem usar ou não. Essa alcinha de mão aqui, ó. Essa minha alcinha de mão, ela tem 30 centímetros, tá? Eu vou cortar um pedaço dela de 30 centímetros. Fui lá, peguei o meu pedacinho de alça de 30 centímetros, tá? Aqui, eu vou fazer uma pequena marcação. Da ponta pro meio, eu vou marcar 6 centímetros. Só 6 mesmo, tá? Vou colocar um alfinete, porque eu não peguei o giz. E essa caneta não risca aqui. Um alfinete aqui e mais 6 centímetros do outro lado. Vou dobrar e vou passar uma costurinha na ponta. Só de uma marcação a outra, tá? De uma marcação a outra. Eu vou passar aqui de linha branca, porque eu já tô costurando com linha branca. Eu não gosto. Eu gosto sempre de trocar a linha. Pode demorar o que for, mas eu gosto de trocar a linha, tá? Tô passando aqui no branco, fica melhor pra vocês verem também. Bem na pontinha, tiro qualquer excesso. Aqui também, ó, vocês podem vir e tá selando as pontas, ó. Sela as pontas de todas, tá? Vou colocar minha alça aqui, assim, ó. Pego as duas alças, tá? Aqui as duas alças. Vou colocar aqui em cima, ó. Ó.
ponta com ponta. Coloco aqui ponta com ponta e passo uma costurinha. Aqui. Ó. Aqui eu vou pegar 3 centímetros, de baixo pra cima 3 centímetros e faço uma outra costurinha. Eu vou fazer em branco pra vocês verem, só que depois eu vou mudar a cor da linha, tá? Mas eu vou fazer em branco aqui pra vocês verem o que é que eu tô falando. Pego o outro lado e faço a mesma coisa. Ó. Eu vou explicar pra vocês porque que eu gosto de fazer isso, tá? Mais 3 centímetros do outro lado e faço a costura. Sabe por que que eu gosto de fazer isso? Porque quando você pega a mochila, a primeira coisa que rasga na mochila, o que que é? A alça de mão. Ela sempre vem aqui na mochila, né? A nossa mochila tá aqui, ó. Quando a gente pega, ela sempre rasga. A primeira parte da mochila que rasga é aqui. Então, se eu faço isso aqui, ele não vai rasgar aqui, lá. Porque carrega o peso aqui, pendura a mochila aqui. Qualquer coisa que faz a mochila por aqui. Então, ela não vai rasgar, tá? Então, por isso que eu faço essa costura aqui em cima. Mas se vocês não quiser fazer, não precisa. Vocês fazem do jeito de vocês, certo? Tô tirando aqui o excesso de linha. Agora aqui, ó. Aqui é o meu meio. Presta atenção à alça que você costurou. Ó, do meio pra lateral eu vou deixar 1 centímetro. O meio pra lateral 1 centímetro e costuro a minha alça. Eu deixo só 1 centímetro, tá? Não vou deixar ela afastada, eu quero ela aqui mais junta. Vocês podem estar deixando ela mais afastada. Aqui, se vocês quiserem também, pode estar colocando um reforço aqui embaixo, tá? Coloca um reforço, um nylon 600, um EVA, pode estar colocando aqui embaixo. É um reforço a mais pra alça. Certo? Ficou assim, ó. E a minha alça, tá? Eu vou tirar essa linha branca. Queimo qualquer excesso de linha que tenha. Vou pegar aquela parte da aba, ó, essa é a nossa aba. Vou colocar ela assim, ó, direito com direito. E passo uma costura. Vou colocar no meio, vou passar uma costura do meio pra lateral. Do meio pra lateral, passo uma costura. Agora, eu seguro bem aqui, ó, e começo aqui do outro lado. Prontinho. A nossa aba já tá no lugar. Aba no lugar, agora vamos o porta-alça. O porta-alça, eu tenho 2 pedacinhos aqui de 10 centímetros. Pode estar, ó, selando a pontinha. A pontinha vai ficar pra dentro, mas você pode estar selando ela. Aqui é onde eu vou colocar os 2 quadros, tá? Vou pegar 2 quadros. Vou colocar aqui, vou cobrir a parte que é emendado do quadro, tá? Assim, ó. Coloco aqui. Vou colocar o outro. Aqui no meio, eu vou passar uma costurinha. Não vou passar a costura toda, vou fazer só um retrocessozinho de 4 pontinhos, mas bem no meio mesmo, ó. Voltei, pronto, vou mostrar pra vocês. 4 pontinhos mesmo no meio. Ó. Assim, tá vendo? Passei só aqui no meio. Pra ela não ficar descendo. Eu passei só aqui no meio. Pode vir aqui, ó,
queima a sua linha. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Prontinho, fiz o retrocesso, tiro o excesso de linha, queima. Pra dar uma selada nessa linha, né? Prontinho. Agora, onde eu vou pregar isso aqui? Vou pregar aqui, ó, na minha caixinha de leite. Pode pregar aqui ou pregar aqui, um dos dois. Só não pode pregar na parte da frente. Sempre aqui na parte de trás, tá? Vê o lado que vai ficar bonitinho, que vai ficar pra cima. E aqui, ó, vou pregar aqui no lado da lateral. Não vou pregar aqui no lado do fundo, no lado da lateral. Vou deixar 1 centímetro. Do cantinho da caixa de leite pra lá, 1 centímetro. Se você quiser deixar mais, pode deixar. Eu vou colocar no meio mesmo, ó. Vou acertar o meio, o meinho, e vou colocar aqui no meio. Ó. Passei 2 costuras, tá? Agora, aqui no outro lado, a mesma coisa. Vê a distância que deixou lá o outro. Vê a minha distância aqui. Ali o meu, ele deu uma corridinha. E, ó. Prontinho. Aqui é o fundo da minha bolsa, tá? Ó, o fundo da minha bolsa. Parte do fundo tá pronta. O que que eu vou fazer já? Eu já vou fazer a minha alça. Já vou fazer o acabamento na minha alça. Vou pegar o meu regulador, vou colocar o regulador. A parte aberta do regulador eu deixo pra baixo. Ó, encaixo o regulador, né? Vai, volta, vou puxar. Agora aqui, ó, de cima pra baixo. Coloco de cima pra baixo. E vou passar aqui dentro do meu regulador. Já vou colocar ele bem aqui em cima, ó, porque eu vou usar ele aqui, né? Ó, deixo ele folgadinho. E vou voltar de cima pra baixo. Coloco ele aqui em cima. Vou laçar esse ferrinho que fica aqui no meio. Vou laçar ele. Aqui, ó. Peguei ele aqui. Vou fazer uma dobrinha aqui. Ó. Vou fazer uma dobrinha aqui. Pra fazer o acabamento da minha alça. Isso aqui, gente, vocês fazem da maneira que vocês estão acostumados. Como vocês gostam. Eu gosto de colocar rebite, mas primeiro eu gosto de passar uma costura. Vou vir aqui, ó. Vou virar aqui a minha abinha, porque eu gosto de costurar no lado direito. Aqui. Vou colocar só um alfinetezinho aqui pra segurar. Pra me dar uma segurança, pra mim tá virando essa alça pra lá e pra cá. Coloco aqui. Ó. Eu vou costurar aqui do lado direito, tá? Vocês fazem da maneira que vocês estão acostumados a fazer. Tá? Eu passei a costurinha, mas eu vou querer colocar o rebite. Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar 2 rebite. Furo. Essas alças, eu não gosto de furar com o vazador, tá? Pra ela não desfiar. Eu gosto de furar com o agulhão mesmo, porque ele abre o caminho, né? Ele não rasga. Ele só abre o caminho. Venho aqui, ó, coloco o outro. Como eu falei pra vocês, essa costura branca dessa linha vai sair daqui. Eu costurei pra vocês verem, mas depois eu vou tirar ela, tá? Ó, acerto. Coloco o rebite, vou no meu balancinho e aperto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra alça. Rebite preso no lugar. Minhas alças estão certinhas, tá vendo? Ó, alça certinha no lugar. Joga a minha aba pra baixo.
Aquele pedaço que tiramos daqui, vamos costurar agora, ó. Coloca no meio, meio com meio. Prendo ele aqui. Vou passar uma costura da lateral, do meio pra lateral. Venho agora, acerto ele aqui na ponta e passo daqui, ó. Prontinho. Costurinha feita. Vou jogar ele aqui pra cima. Essa minha costura aqui, ó, essa emenda dos dois tecidos vai ficar assim pra baixo, ó. Vou colocar ela aqui pra baixo e vou rebater uma costura. Eu não quero rebater ela assim pra cima, eu quero rebater ela aqui pra baixo, tá? Ó, coloco ela aqui pra baixo, pro lado de baixo, vou acertando e vou rebater uma costura. Essa parte você pode estar colocando antes de colocar a alça aqui embaixo. Mas aqui, ó, ele dá também. Eu venho trazendo a minha alça pra cá e passo uma costura. Vou rebater aqui, ó. Vai acertando a costurinha pra baixo. E passa a costura até a ponta. Vai ficar assim. Agora, vamos fechar a nossa parte principal. Aqui, ó, as costas tá pronta. Nossas costas tá pronto. Aqui a parte da frente, direito com direito. Ó, pode deixar a sua aba assim, e depois você, ela fica pra dentro. Vou acertar aqui as duas laterais. E vou passar a costura. Eu gosto de fechar com o bolso virado pra mesa, tá? Segura aqui em cima, embaixo. Como eu gosto de fazer aqui, ó. Aqui embaixo, eu dou 2 pontinhos aqui embaixo, acerto aqui embaixo, dou 2 pontinhos. Ó. Agora, eu venho aqui em cima e começo. Eu faço isso só nessas partes retas, tá? Porque às vezes um sintético estica, o outro não estica. E se você fizer isso, ele não vai sobrar aqui embaixo. Você vai arrumando e ele fica no lugar. Você pode vir, ó, faço outra costurinha paralela. Pra fora, tá? Pra dentro não, pra fora. Mania de passar 2 costuras pra bolsa ficar mais segura. A mesma coisa aqui do outro lado. Seguro aqui. Faço 2, 3 pontinhos aqui nessa parte. Ó. Agora, eu venho cá no começo e costuro. Começo a costurar. Certa, né? Arruma sua alça pra não prender a alça. Fazer mais um agora pra fora. Faço a mesma coisa aqui no fundo, ó. Se você segurar também, bem, sem soltar, ele não vai correr muito, tá? Ó. Segura. Meio com meio aqui, ó. Pra ele não correr. A parte de cima tá puxando, porque tem o bolso. Mas você segura e traz ele pra ponta, tá? Vou passar outra costurinha aqui. Fechar essa caixinha de leite, ó. Abriu. Centraliza as 2 costuras aqui no meio. Uma costura para um lado, costura pro outro. Centraliza, segura ela. Coloca um clipe que prende forte pra ela não sair do lugar, tá? Ó. E tem clipes que vocês sabem que ele não segura, né? E aqui você vai fechar. Fecha do jeito que você gosta. Vou deixar ele aqui em pé, ó. Vai cobrir a câmera um pouco. Pode baixar, baixa o seu material. Eu não vou abaixar muito pra ele não amassar muito também.
A mesma coisa, se quiser faz duas, eu faço duas costuras, mas se você não quiser, não precisa. Confere se passou o outro lado e vamos fechar o outro lado. Costura para um lado, costura para o outro. Aqui. E ó. Vocês podem também estar costurando aqui desse lado, que é menos, fica menos alto. Ó, baixo. Vou acertar aqui o meu cantinho, porque aqui eu tenho o meu bolso. Fechei. Agora, você pode estar desvirando. Pode passar um secador, passa o secador, passa o soprador e desvira a sua bolsa. Olha só. Desvirei ela, tá? Ó, põe pra fora as caixinhas de leite. Põe tudo pra fora. Ó. Desvirei. Aqui a nossa... Vamos fazer o suportezinho para colocar o mosquetão. Vou pegar uma faixinha aqui de 4 por 15. Ela tem 4 por 15. São duas faixinhas de 4 por 15. Vou pegar uma fita dupla face e vou colocar no meio. Se vocês quiserem estar marcando o meio, fica à vontade, ó. Coloquei aqui e aqui, no meio. Eu não vou colocar reforço, porque não tem necessidade de colocar um reforço aqui, tá? Ó, vou dobrar até o meio. Venho aqui, ó. Vou trazer ela até o meio, tá? Vou fazer isso nas duas alcinhas. Aí, aqui, você pega um rolinho, você tem um rolinho, eu tenho um rolinho, mas ele não tá aqui. Ou então, você pega a tesoura e dá uma chanfradinha nele. Esse aqui, ele é da largura, ó, a minha meia argola aqui, tá? Vou fazer o mesmo no outro. Coloquei um pedacinho de fita aqui só na metade, tá? Vou colocar minha meia argola e vou fechar. Tirei a fita, vou prender primeiro aqui a ponta, ó. Acerto a ponta aqui e venho, ó. Ela ficou certinha. Ó. Desse lado eu coloco o mosquetão. Coloco aqui, ó, meu mosquetão. Vou tirar a fita. Fazer a mesma coisa, começo aqui de cima, ó. Acerto bem. Ó, segura na lateral e vai descendo, ó. Vem aqui e vou rebater uma costura nas duas laterais. Ó. Viu? A mesma coisa a outra. Vou queimar essa linha porque a minha máquina cortou. Prontinho. Eu vou pegar a minha bolsa que eu acabei de costurar e vou pregar ele bem aqui, ó. Na costura da lateral, tá? Na costura da lateral, eu vou colocar ele aqui assim, ó.
Coloco ele assim e passo uma costura aqui. Vou colocar, como eu já desvirei, vou colocar assim, ó. Passo uma costurinha aqui bem no meio, tá? Um lado fica o mosquetão, o outro lado a meia argola, ó. No meio mesmo da costura. Coloco ele aqui embaixo já. Já deixo ele aqui, ó. Prendeu, prendeu. Ó. Fica assim, nos dois lados. Aí depois você prende ele aqui. Ó. O mosquetão abre, prende. Vai ficar assim, ó. Tá? Agora a gente vai reservar. Reservo. Vou pegar o forro. Aqui, no caso aqui, eu vou fazer um bolso. Cortei o forro, né? E vou fazer um bolso. Esse bolso fica a critério de vocês, tá? Vocês veem a medida que vocês querem o bolso e vocês fazem o bolso. Vou passar aqui uma costurinha em toda a volta, pra fechar esse bolso. E vou desvirar, tá? Segura, dá uma puxadinha, ó, porque, como você está vendo, ele puxa, é o emborrachado, ó. Preferi cortar a linha ali. Aqui embaixo eu vou deixar uma abertura para desvirar, tá? Retrocesso, deixa uma abertura razoável e vai. Como ele aqui é mole, eu não vou cortar as pontas, porque é um material bem mole, tá? Só vou colocar pra dentro as pontas. Fica mais fácil de desvirar. De acertar os cantos, na verdade, né? Desviro. Aqui, ó. Essa parte que tá aberta vai ser a minha parte de baixo. E aqui eu vou passar uma costura. Você pode estar... se o seu cantinho não saiu igual esse meu, ele não saiu. Coloca algo sem ponta dentro e coloca ele pra fora, ó. Empurra ele, tá? Vou rebater duas costurinhas em um dos lados, aqui, ó, na parte de cima. Ele enche, ó, tá cheinho. Vou marcar o meio aqui embaixo. Antes eu vou acertar essa pontinha aqui. Essa minha tesoura tem ponta, mas eu tô com cuidado, tá? Limpa, tira qualquer excesso de linha. Vou pegar um forro. Vou marcar a parte de cima e a parte de baixo. Cima. Embaixo. Marquei o forro aqui. Vou pegar o meu bolso, vou posicionar aqui, ó, uns 3 centímetros acima da caixa de leite. Uns 3 centímetros pra cima eu vou posicionar esse bolso. Vou pegar minha régua. Aqui, ó. 3 centímetros aqui, tá vendo? Ó. 3 centímetros, acerto o meio. Aqui. Vou colocar um alfinetezinho aqui em cima. Não varei o alfinete.
e vou passar uma costura em toda a volta. Vou passar outra costurinha, tá? Aqui, ó, vou começar ela aqui na ponta. Prontinho. Ó, nosso bolso tá pronto. Agora, aqui, ó, marquei o meio em cima e embaixo. Vocês, no painel de vocês, tem esse retângulo aqui. Ele vem com essa linha no meio. Ele tem 10 centímetros, tá? Mas aí, quando você dividir no meio, ele fica com 5. Eu vou passar uma costura paralela nos dois lados, tá? Vou deixar a linha no meio e faço uma costurinha uns 3 milímetros ou um pezinho de máquina de cada lado. Vocês vão receber ele inteiro, só que vocês vão cortar no meio. Vou cortar ele na marcação. Pode marcar os meios em cima e embaixo, tá? Esse pedaço aqui, essa pala, ela é um reforço, tá? Por isso que ela vai nesse material. Quando você for cortar o forro de vocês da mochila saco, vocês vão cortar o forro 5 centímetros menor. Corta o forro 5 centímetros menor, porque esses 5 centímetros vai entrar aqui no forro. Então, o forro é cortado 5 centímetros menor, tá? Aqui, ó, segura aqui no meio. E vou costurar aqui o outro lado. Vou virar e vou rebater uma costura na parte de baixo. O excesso de costura de tecido vai pra baixo, tá vendo? Ó, ele vem pra baixo. E vou rebater uma costura aqui. Vai fazer a mesma coisa na outra parte do forro, tá? Mesmo processo. Ó, rebati a costura, tá? Rebati. Agora, vou fazer o outro lado. A mesma coisa, ó. Marca o meio em cima e embaixo. E vou passar uma costura. Passo a costura, desvira e rebate. Com as duas partes prontas, vamos fechar o forro. Direito com direito. Ó, acerta aqui para encontrar a emenda dos dois tecidos. A emenda da minha pala com a emenda da parte de baixo do meu forro. Ó, junta. Segura ele bem. E vamos passar a costura. Segura aqui embaixo. Ou segura ou dá aquela costurinha aqui que eu faço, que eu fiz na parte principal, ó. Se você quiser, pode passar outra costura. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Onde vamos deixar a abertura para desvirar? Eu vou deixar a abertura para desvirar aqui na lateral. Aqui, ó, da caixinha de leite para cima, eu vou costurar só 3 centímetros. Aqui, quando passar da pala 1 centímetro, aí eu já paro a costura. Vou deixar tudo isso aqui aberto para virar a minha bolsa melhor. Você pode desvirar pelo fundo? Pode. Porém, eu vou unir as caixinhas de leite da parte da frente com a parte de trás, com a parte do forro. A parte principal com a parte do forro, vamos unir as caixinhas de leite para ela não ficar solta. Pro forro, na verdade, não ficar solto, né? Ó, deixei tudo isso aqui aberto, tá vendo? Agora, eu vou costurar aqui o fundo. Se vocês quiserem, pode estar deixando o fundo aberto. Se vocês acharem melhor, pode estar deixando o fundo aberto. Ó, vai ser
praticamente a mesma. Eu gosto de deixar na lateral, porque a lateral tá maior, tá? Como a minha lateral é maior, eu gosto de deixar na lateral. Agora eu fecho a caixinha de leite. Nosso forro tá pronto, né? Fechei as caixinhas de leite, forro pronto. Agora vamos pegar a parte principal e vamos colocar aqui dentro. O meu bolso, ele vai ficar pra parte das costas, tá? Ó, pego a minha bolsinha, coloco ela aqui dentro. Segura o bolso pra ela não entrar dentro do bolso. Coloca ela aqui. Vou abrir aqui, né? Lógico. Isso aqui ele vai ficar pra dentro. Vou acertar aqui, ó, as laterais. Coloca ela lá dentro e acerta as laterais. Ela vai ficar direito com direito. Aqui dentro. Coloco um clipe, tá? Coloco o clipes em toda a volta. Acerta as laterais e coloca clipes em volta. Coloca a lapelinha do fechamento pra dentro. Acerta as costuras. Coloco aqui na máquina e passo uma costura em toda a volta. Aqui eu passo um pezinho de máquina também, tá? A bolsa toda foi costurada no pezinho de máquina. Vocês sabem que esse pezinho de Etaflon, ele é mais estreito, é meio centímetro, né? Ele não é nem 75, é meio. Mas eu costuro com ele mesmo, um pezinho de máquina. Cuidado aqui, ó, onde tem o fechamento da bolsa, porque ele fica meio grossinho aqui, tá? Mas a máquina passa tranquilo, legal. Porque essa bolsa, ela não tem muita estrutura. Ela só tem o acoplado. Passei a costurinha em volta e vou desvirar a minha peça. Vou puxar essa parte aqui pra cima, que é a minha parte principal. Puxei a parte principal aqui pra fora. Vou pegar aqui, ó, a minha caixinha de leite. Aqui. E aqui. Vou pegar a caixa de leite do forro e vou trazer aqui. Vou dar um pontinho só no meio, ó. Aqui é a lateral da minha bolsa, lateral da parte principal e lateral do forro. Vou pegar aqui, ó, a minha caixinha de leite do forro, desse lado, e vou trazer aqui nesse lado. Vou dar só três ou quatro pontinhos aqui no meio. Não vou prender ela toda, só aqui o meio, tá? Vou colocar um clipes aqui, porque ela tá teimosinha. E vou passar uma costurinha aqui. Mesmo. Ó. Tá vendo? O meu forro, meu tecido principal. Passei só aqui no meio. Agora, vamos ao outro lado. Vou pegar aqui essa caixinha de leite. Desse lado daqui, ó. E vou colocar ela aqui. Você pode estar vindo aqui pelo fundo, ó. Vem pelo fundo que é melhor. Aqui, e dou uns pontinhos aqui e prendo os meus forros. Por que que eu faço isso? Quando você vai tirar algo de dentro da bolsa e o forro é solto, se você não tem cuidado, o forro vem, né? Então, eu faço isso aqui, ó. Prendeu o forro, não vem mais. Agora, eu vou desvirar a minha peça por aqui, ó. A abertura tá aqui, uma abertura bem razoável. E eu vou desvirar a minha peça. Desvirei ela. Antes de virar lá o direito, já vou fechar aqui, ó. Coloco, dou uma empurradinha na parte de dentro pra lá. Já venho aqui na máquina mesmo. E já vou fechar o meu forro. Acerto ele aqui, ó. E já vou fechar ele, tá?
Esse forro vocês fazem como vocês desejar, tá? Eu faço assim, mas vocês podem deixar ele solto. Ó. Você pode deixar ele solto. Fechei, tá vendo? Vou tirar algum excesso de linha que tenha por aqui. Ó. Porque quando eu desvirar, já desviro de uma vez só, né? Desse lado. Aqui. Aqui no bolso tem um pouquinho de linha. Ó. Prontinho. Agora, eu vou desvirar, colocar ela pro lado direito, tá? Vou pegar ela aqui e venho trazendo, ó. Trago ela. Aí, você vai lá no seu secador, no seu soprador e depois você acerta a sua bolsa toda. Passa o paninho nela. Se ela amassou alguma coisa, vai lá, passa o paninho, que ele desamassa, tá? Ó. Aqui na boca dela, eu vou passar uma costura em toda a volta. Ó. Vai acertando, puxando pra fora. E passa a costura em toda a volta. Ó. Esse aqui, ele ficou grosso. Não sei se vocês estão percebendo, tá vendo? Ficou grosso. Eu costuro nessa máquina, na maquinha. Ela costura, nossa, top. Ela costura maravilhosamente bem. Não chora. Não chora para costurar em várias camadas de sintético. Essa minha é a Q5FT, a maquinha. Q5FT. Eu adoro essa máquina. Agora eu vou rebater. Vou começar a rebater aqui, ó. Quase chegando na costura da lateral. Eu gosto de começar a rebater aqui. Coloco ela aqui. Vou acertar ela aqui, ó. Se vocês quiserem aqui para rebater, pode aumentar um pouquinho só o ponto da sua máquina. Eu tô costurando em 3,5, pode colocar no 4, tá? Essa máquina, ela não é uma transporte duplo, ela é uma reta. Ela tem aqueles pontinhos decorados que eu falo, é nessa máquina que tem. Ó, rebati toda a volta. Rebati toda a volta. Ó. Agora aqui que eu vou falar pra vocês. Aqui eu fiz o meu fechamento no mosquetão, né? Fiz o fechamento no mosquetão. Ó. Mosquetão, ela ficou assim. Ó. Ó o fechamento no mosquetão. E venho aqui com a minha aba. O botão, se você não quiser colocar esse mosquetão, você vai colocar o botão aqui, ó. Você vai medir 4 centímetros da costura da lateral pra cá, 4 centímetros, e prega o botão. Você pode até dar mais que 4 centímetros, tá? E vem e coloca o botão barra 80 em cada lado. Ela vai ficar assim, vem com a aba e pronto. Tá acabado, certo? Mas eu optei colocar esse fechamento. Fica a critério de vocês o fechamento que você vai usar. Aqui, ó, eu trouxe, tem a minha aba. Aqui eu tenho o meu meio tá aqui marcado, ó. Vou só colocar um alfinetezinho aqui pra sair lá, só pra mim ver onde tá o meio. Pra pregar a outra parte do botão. O botão da aba. É aqui, ó. Dá pra ver aqui, tem aqui a canetinha, ó. Aqui é o meio. Venho aqui, trago a minha aba. Vejo a altura que eu quero. A altura que eu vou deixar. Vou deixar ele com um pouquinho de folga, ó. Vou pregar aqui, tá vendo, ó. Vou deixar só 1 centímetro da aba do bolso pra cima. Vou deixar só 1 centímetro, tá? Que eu quero que ela fique mais folgadinha. 1 centímetro e vou marcar o botão.
Aqui. Ó. Aí, daqui pra cá, deixa eu ver quantos centímetros vai dar. Quando você faz assim, a aba, de uma aba pra outra, tem 1 centímetro. Mas quando eu abro pra pegar o botão, ele vai me dar 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Eu venho aqui e prego a outra parte do botão. Poderia ter pregado antes de colocar o forro, mas eu vou estar pregando agora porque o meu botão é de 2 cabeças, né? Então, eu vou estar pregando agora. Coloco a mão aqui dentro e furo. Ó, furei. Vou segurar aqui pro forro não sair do lugar. Coloco aqui. Vou lá no meu balancinho, aperto. Prontinho. O bolso fechadinho. Vai lá no balancinho, aperta, tá? Arruma, apaga a marca de caneta. Lá com o calor do ferro, o vapor do ferro, ou com o secador, o soprador, o que você tá acostumado a usar. E a nossa peça ficou pronta. Ela ficou assim, ó. Aqui o fundo. Outra coisa, se vocês quiserem colocar uma estrutura aqui no fundo, vocês podem cortar um pedaço de EVA e depois que a parte da frente tá pronta, você vai lá e cola. Antes de colocar o forro, cola o EVA na parte de dentro aqui, tá? Ó. A nossa peça tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que vai lá, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal, tá? Se inscreve, vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem no meu canal e espero ver vocês numa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.